tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. Aqui tem passo a passo novo todos os dias às 18 horas e 18 minutos. No passo a passo de hoje, eu vim te ensinar a fazer essa linda mini bolsinha, que ela pode ser utilizada como porta-notas, porta-moedas, cabe de tudo aqui dentro. Ela é pequenininha, mas cabe bastante coisa. Dá para você colocar aqui sua nota, suas moedas, sua chave, ela possui uma argolinha aqui de chaveiro, ou mesmo para você fazer como bolsinha de boneca. Veja bem, que gracinha que ela fica. É um mimo, é uma das peças miniaturas aqui do canal, e eu espero que você goste, é muito fácil de fazer. Você vai gastar pouquíssimos materiais para fazer essa linda mini bolsinha. Não tem molde para imprimir, eu te ensino a fazer o molde do início ao fim. É um nível fácil, se você é iniciante na costura, você vai conseguir fazer essa peça também. Então agora vem comigo e vamos ao passo a passo de hoje. Deixa eu devolver a minha aqui para minha boneca, para minha dona. Para fazer o nosso chaveiro de bolsinha, eu vou precisar de dois moldes. Um medindo 9 por 3. Esse daqui eu vou cortar uma vez no meu tecido principal estruturado com forro. E esse daqui medindo 9 por 8. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele ao meio e vou arredondar essa parte. Aqui eu estou utilizando essa régua, que eu já tenho uma aula aqui onde eu ensino a fazer essa régua de cantos arredondados. Se você ainda não assistiu, tem um vídeo aqui onde eu ensino a fazer essa régua de caixinha de leite e de cantos arredondados. Eu vou utilizar o raio de 4 centímetros. Vou encostar ele aqui nessa parte do meio, tá? E vou virar ele para encostar. Porque essa parte aqui vai ser bem arredondadinha. Parte aqui de cima, saindo aqui embaixo. Dá para você utilizar também para arredondar o fundo do cone de linha, que também dá certinho. Só vou arredondar essa parte, vai ficar dessa forma. Eu vou cortar uma vez duas vezes meu tecido principal, estruturado com forro. Ou se você for utilizar o nylon acoplado, pode ser só uma vez no seu tecido principal e uma vez no nylon acoplado. Eu vou te mostrar como que eu faço. Aqui, outra coisa que eu esqueci de mostrar também é a alça. Ela tem 3 centímetros de largura por 28 de altura, tá certo? 3 por 28. Aqui, eu estou utilizando o nylon acoplado, mas como eu falei com você, você pode utilizar outro material também. Se você não tiver o nylon, você pode utilizar o feltro, só o feltro, nem precisa de forro, que vai dar certinho. Aí, o que eu faço? Antes de cortar nele, eu já costuro primeiro, para cortar depois. Eu acho dessa forma mais fácil. Ele fica desse jeito do outro lado, ele tem uma camadinha de tafetá. Esse aqui é um retalho, tá, gente? Como vocês podem ver aqui, a orelha dele. Eu vou pegar ele mais pra beiradinha aqui. É um retalhinho mesmo, a gente faz essa peça, porque gasta tão pouquinho material. E é rapidinho. Quem é que gosta de miniaturas também? Eu sou apaixonada com essas miniaturas, eu gosto muito. Já tinha até bastante dias que eu não trazia nenhum vídeo ensinando a fazer essas bolsinhas em miniaturas, que eu sou apaixonada. Então vamos lá, eu vou passar a costura bem na beirada, distância de menos de meio centímetro, meio pezinho de máquina, na beiradinha mesmo, só pra costurar, pra estabilizar. Porque, diferentemente da manta resinada, o nylon acoplado não cola. Então eu tenho que costurar ele na peça pra segurar. Eu vou costurar ele todo aqui na beiradinha. Mas é um processo rápido também. O nylon acoplado fica muito bom nessas peças pequenas, porque ele não é um estruturador forte, ele é fininho, tá? Ele não dá tanta estrutura igual a manta, não. Então, se você for comparar ele com a manta, ele é bem fininho. Aí ele fica melhor em trabalhos pequenos. Então, quem gosta muito de fazer porta-moedas, essas mini bolsinhas, necessaires pequenos, fica muito legal com o nylon acoplado. E a diferença também está no custo. O valor do nylon acoplado é abaixo do valor da manta. Muita gente me pergunta desse alfineteiro também. Tem a aula dele aqui, viu? Vou deixar a aula dele aqui na descrição. E, aliás, vou deixar ela aparecendo também no final do vídeo. Porque assim, quem for até o final e quiser aprender a fazer esse alfineteiro, é só clicar lá, que ele vai estar aparecendo na tela do seu celular, seu computador. Assim que acabar esse vídeo, ele já vai ficar aparecendo lá para você fazer o seu também. E tem uma playlist aqui só de chaveiros. Tem mais de 30 modelos diferentes dessas miniaturas. Tem muita gente que gosta muito. Eu sou apaixonada por essas miniaturas. Eu vou deixar ela aparecendo aqui na tela também. Porque assim que acabar de passar esse vídeo, aí ela aparece. É só você clicar nela
Porque você vai ver vários vídeos. Tem mini mochila, tem de tudo. Tem bolsinha redonda, mini tote bag. Tem todos os modelos de bolsa. Em miniatura, é claro. Em chaveirinhos. Ficou dessa forma. Aqui eu vou pregar minha etiqueta. Pregar ela bem no centro aqui, de um lado. Eu vou pregar um pouquinho abaixo, porque aqui vai vir a alça ainda, né? Essa minha aqui é da Aplicar Etiquetas e Recortes. Se você ainda não tem a sua, eu te indico a aplicar. Eles enviam para o Brasil inteiro. E tem um preço excelente. Valoriza muito a peça da gente quando ela tá com a etiqueta. Dessa forma. Para a alça, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar ela ao meio. Aqui eu estou utilizando o mesmo tecido, tá? Eu estou utilizando tricoline. Se você quiser, você pode fazer ela com outro tecido também. E dobro ao meio novamente. Agora é só dobrar e passar uma costura fechando a alça. Eu vou passar a costura só de um lado. Ela vai vir assim, essa alcinha, tá? Só que aqui eu vou tirar um pedacinho, 3 centímetros, 2,5 centímetros é o suficiente. 2,5 centímetros dá pra gente pegar aqui a argolinha do chaveiro. É bem pequenininho, que ele vai ficar assim. Então, eu vou pegar ele desse lado. Que é do lado direito do meu outro tecido, sem ser o que está com a etiqueta, que é o que vai vir por trás. Pode colocar do lado direito, centralizado, aí você quem escolhe. Vou colocar ele mais lateralizado. É só pegar um pingentinho bem pequeno. E com a alça eu vou partir, o que sobrou eu vou partir ela ao meio. E vou pregar ela aqui. Eu faço isso e dobro de meio centímetro pra dentro, tá? Pra ela não desfiar. Vai ficar dessa forma. Você desce aqui uns 2 centímetros dessa parte aqui da margem, tá? Aqui uns 2 centímetros, 1,5 centímetros no mínimo. Você desce pra não atrapalhar na hora que você for pregar o seu zíper. Eu vou dobrar pra ficar na mesma posição. Eu gosto de colocar essa costura voltada pra dentro, que é opcional também. Conferir os dois, estão certinhos. E agora é só dar um pontinho prendendo essa parte. Dessa forma. Agora a gente vai pregar o zíper.
Para fazer essa bolsinha, você vai precisar de um zíper de 20 centímetros. Você vai medir. Se você não estiver utilizando a mesma régua que eu, o que você vai fazer? Você vai vir com a sua fita métrica e medir essa parte superior toda, a parte de cima todinha, 20 centímetros. Então, um zíper de 20 centímetros dá para você pregar. Ela sempre abre da esquerda para a direita, então o cursor vai fechar para esse lado. Eu vou colocar direito para baixo. Como você viu aqui, eu não vou utilizar tecido de forro, tá? Ela vai direto. Essa peça é muito fácil de fazer. Que o meu sobrou porque eu já tinha esse zíper cortado, então eu tô utilizando ele. Já você encontra o outro lado. Você pode destacar seu zíper se você quiser. Pra ficar mais fácil para costurar, né? Quem tiver aí com o zíper de metro. Mas aqui nem tem necessidade, não. Dá pra costurar essa peça tranquilamente, sem abrir ela. Tem outro vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer essa peça aqui menor ainda que essa. Bem pequenininha. E na outra eu fiz com aquele zíper tradicional, aquele que a gente compra lá no armarinho. Então você vê que dá pra fazer essa peça aqui também com o zíper comum, sem ser o de metro. Ficou dessa forma. Agora a gente vai pregar o fundo. Eu vou encaixar ele aqui. Eu vou pregar primeiro essa lateral grande, tá? Eu vou deixar meio centímetro sem costurar, no início e no final. Eu vou encaixar, que é o tamanho certinho. Então, eu vou começar e vou deixar meio centímetro. Que é pra gente fazer esse lado menor depois. Aqui, olha, veja bem, ela não foi até o final, tá vendo? Ela ficou um pedaço sem costurar. Mesma coisa aqui do outro lado. E agora, eu vou costurar o fundo. É só dobrar aqui pra baixo, olha, dessa forma. E passar a costura fechando. E desse lado eu vou cortar esse excesso de zíper. Sobrou muito. Aqui, se você quiser, você pode pregar um viés, para não correr o risco de abrir esse zíper. Aqui, ó, 2 quadradinhos. 3,5 por 4. Vai sobrar. Eu vou pregar aqui por baixo primeiro. Eu vou virar. Dobro. E dobro novamente. Acerto o fundo. E está pronta. E aqui você pendura a sua chave.
E esse foi o resultado do nosso passo a passo. Uma bolsinha que é a coisa mais linda, vejam só. Que gracinha que ela ficou. Os detalhes. Lembrando que você pode fazer em qualquer material. Aqui eu utilizei o tricoline e o nylon acoplado por dentro. Se você não tiver o nylon acoplado, você pode utilizar o feltro também. Na ausência dos dois, você pode utilizar um retalho de jeans para estruturar essa peça, porque ela é bem pequenininha, então não tem necessidade de ser um estruturador mais grosso, tipo a manta. Tá? Então você vai conseguir fazer essa peça tranquilamente aí no seu ateliê também. Eu vou deixar aparecendo aqui na tela a playlist só de miniaturas, a playlist chaveiros, que tem cada bolsinha, modelos de bolsinhas bem diferentes, que eu tenho certeza que você vai gostar. Tem mini mochila, bolsa redonda, tote bag, tem de tudo. Eu espero que você goste. Vou deixar aqui, aparecendo aqui também no cantinho, a aula do agulheiro de punho. Espero que você tenha gostado do passo a passo de hoje. Se você gostou, já me fala aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Um beijo e até o próximo vídeo.